Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar a posição relativa entre planos. Para começar, a gente tem o plano π1 de equação geral a1 vezes x mais b1 vezes y mais c1 vezes z mais d1 igual a zero. E a gente também tem o plano π2 de equação geral a2 vezes x mais b2 vezes y mais c2 vezes z mais d2 igual a zero. Nós queremos decidir se esses planos são iguais, se π1 é igual a π2, ou se esses planos são paralelos, π1 é paralelo a π2. E ainda nós queremos verificar se esses dois planos são secantes. A gente representa assim. Quando esses planos são secantes, a interseção entre π1 e π2 é uma reta. É isso mesmo, é uma reta. O segredo para fazer a análise fica por conta dos vetores normais aos planos. Você já aprendeu que o vetor normal ao plano tem como componentes os coeficientes da equação geral do plano que multiplicam as incógnitas. Então, o vetor normal ao plano π1 é n1, que tem componentes a1, b1, c1. Enquanto isso, o vetor n2 normal ao plano π2 tem como componentes A2, B2 e C2. Vamos analisar a primeira situação, que é quando o vetor n1 e o vetor n2 não são colineares. Quando isto acontece, então π1 e π2 são planos secantes. Quando eu fizer o desenho, você vai entender mais rápido. Está aqui o plano π1 e digamos que este seja o plano π2. O vetor normal a π1 seria este vetor, que forma um ângulo de 90 graus com o plano π1. E o vetor normal a π2 seria este vetor, que forma um ângulo de 90 graus com π2. Nesse caso, você observa que a interseção entre os planos está aqui nessa reta. E você pode escrever que a equação da reta é o resultado da resolução do sistema A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. E A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Existe a segunda situação, que é quando N1 e N2 são colineares. Bom, quando eles são colineares, significa que você pode escrever N1 como o produto entre um número real lambda e o vetor N2. Então, neste caso, π1 é paralelo a π2, ou π1 pode ser igual a π2. Com o desenho fica tudo mais fácil. Aqui nós temos o plano π1 e o seu vetor normal está aqui, n1. E agora o plano π2. Está aqui o plano π2 e o seu vetor normal está aqui, n2. Você observa que n1 e n2 são paralelos. Para decidir se os planos são distintos ou são coincidentes, o que você tem que fazer? Você pega um ponto P pertencente a um dos planos, π1, e verifica se P pertence também a π2. Se isso acontece, significa que π1 e π2 são coincidentes. Agora que você já sabe disso, a gente pode fazer um exemplo. No nosso exemplo, nós temos dois planos. Um plano π1 de equação geral 2x menos y mais z menos 1 igual a zero. E um plano π2 de equação geral x menos 1 meio de y mais 1 meio de z menos 9 igual a zero. Quem é o vetor normal ao plano π1? É o vetor
de componentes 2, menos 1 e menos 1. E quem é o vetor normal ao plano π2? É o vetor de componentes 1, menos 1 meio e menos 1 meio. Você observa que n1 nada mais é do que o vetor n2 multiplicado por 2, ou seja, n1 e n2 são paralelos. Portanto, π1 é paralelo a π2 ou π1 é igual a π2. Para descobrir se os planos são coincidentes, o que você faz? Você escolhe um ponto P pertencente a π1. Por exemplo, o ponto de coordenada x igual a 0, coordenada y igual a 0 e coordenada z que nós vamos descobrir aqui embaixo. 2 vezes 0 menos 0 mais z menos 1 igual a 0. Neste caso, z é igual a 1. Então, esse ponto tem coordenadas 0, 0 e 1. Agora, vamos verificar se este ponto satisfaz a equação geral de π2. Então, vamos jogar em π2. Como que vai ficar? X é igual a 0, menos 1 meio de y, que é 0, mais 1 meio de z, que nesse caso é 1, menos 9. Observe que essa conta resulta em 1 meio menos 9, que é diferente de 0. Conclusão, o ponto P não pertence a π2. Portanto, π1 e π2 são planos distintos, porém paralelos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.